Quero falar com você sobre ressurreição. Aliás, vocês viram que música? Precisamos entender o que Deus está nos comunicando, amém? Deus quer te ressuscitar. Deus quer ressuscitar você. Está aumentando. Se eu falar a terceira vez, acho que vai ressuscitar mais alguns. É o poder da palavra. Deus falou para Ezequiel, profetiza. E ele foi profetizando. Então, Deus quer ressuscitar você. Deus é bom, né? Amados, nós lutando com as questões da vida, dia a dia, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos confronta, tudo aquilo que nos afronta. Vão passando os dias e a Bíblia nos ensina quando a luta e a peleja ela é muito grande e nós temos dificuldade em vencer as lutas que passamos, nós vamos desanimando. Então nós precisamos entender que alguns de nós chegamos nesse período do ano, nós estamos há semanas de encerrarmos o ano, 2 semanas. Muitos de nós chegamos assim quase que carregados pelos irmãos, quase que carregados pela família, quase que carregados. E quando nós não temos muitos relacionamentos e contatos, nós somos carregados pelo Espírito Santo de Deus, que é o melhor de tudo. Então alguns de nós, mesmo sendo pessoas boas, com bons relacionamentos, mesmo sendo pessoas estruturadas, bem posicionadas, nós precisamos de um toque do Espírito Santo em momentos assim. Momentos onde Deus precisa tocar as nossas vidas e nos levantar de novo. Nos ressuscitar de sonhos, projetos, coisas das quais Deus sonhou para mim e para você. E eu penso e entendo ao longo dos anos na igreja que muitos de nós não permitimos Deus nos ressuscitar porque nós temos medo da ressurreição. Algumas pessoas têm medo da ressurreição, sabiam disso? É mais fácil nós vivermos como mortos e dados como mortos muitas vezes, porque assim ninguém nos enche, ninguém nos incomoda, ninguém nos percebe. Porque nós temos certeza que se Deus nos ressuscitar, Deus vai nos ressuscitar para uma obra que é dele, não nossa. Todas as pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia, Deus tinha propósito com elas, em relação a elas e aqueles que conviviam com elas. Mas às vezes nós nos trancamos dentro dos nossos armários, dentro dos nossos quartos, dentro das nossas emoções, porque nós temos muita dificuldade em lidar com o novo, nós não desejamos nos abrir, porque o novo nos assusta. Às vezes nós nos sentimos como ovelhas acuadas, quando alguma situação, quando dias, quando circunstâncias, mas Deus deseja nos ressuscitar. Porque na verdade Deus precisa trabalhar com uma igreja que depois que morre, ela precisa viver. A Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra não morrendo, ele viverá só, mas se ele morrer, ele vive de novo. E ele dá muitos frutos para a glória de Deus. Então, amados, a morte é um dos processos na vida da igreja, mas a ressurreição, ela é muito melhor do que a morte. Porque é na ressurreição que nós cumprimos aquilo que Deus chama de glorificado. Jesus, quando ele ressuscita, as mulheres tentaram tocar nele, ele falou para Maria, não me toque, porque eu ressuscitei, mas ainda não ascendi aos céus, então não me toque agora. Existe um propósito depois da ressurreição nas nossas vidas. Sabe o que acontece, amados? Deus deseja trabalhar com uma igreja ressurreta, não somente com uma igreja morta. Muitos de nós entendemos que precisamos morrer, mas não entendemos que precisamos ressuscitar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler com você Atos capítulo 20, verso 7 em diante. E eu acredito que nós temos 2 grupos de pessoas aqui nessa noite. Depois do texto lido vai ficar mais claro para você. Nós temos um grupo de pessoas que está dormindo e um grupo de pessoas que na verdade, embora estejam em pé, já estão mortos, mas eles precisam de ressurreição. Esse texto de Atos, Paulo, ele está trazendo uma palavra à igreja e muitas coisas acontecem. Eu quero entender com você. Diz assim o verso 7. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Quem escreveu Lucas, querido? Ou quem escreveu Atos, queridos? Quem? Quem? Lucas. Eu gosto disso.
Lucas está dizendo o seguinte, ó. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo estava lá. Estava Lucas, Paulo, estava os meninos tudo lá. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Ou seja, Paulo ele está passando por Troade, essa é a cidade, e Paulo vai embora no dia seguinte. Se você conhece os textos bíblicos, você vai ler um pouquinho antes, você vai ver que Deus impele, através do Espírito Santo, Paulo de ir em Troade de novo. Anos atrás, Paulo tinha passado por essa cidade, uma cidade assim, portuária, onde os navios, eles ancoravam. Paulo passa por essa cidade, nossa, engasguei, Cugupsi. Paulo passa por essa cidade, queridos, e ele estabelece uma igreja lá. E Paulo vai embora, ele fica com os irmãos durante um período de tempo e vai embora. Mas agora Paulo está numa outra viagem, que é a sua terceira viagem missionária. E na terceira viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo o impele a passar em Troade de novo. Para vocês terem uma ideia, se você ler o texto um pouquinho antes, Paulo ele gasta 5 dias de viagem para poder chegar nessa cidade, porque não estava no roteiro dele, não estava. E Paulo então agora chega na cidade de Troade, e agora ele já está nos últimos dias para poder voltar para a sua viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo fica nessa cidade 7 dias, então ele está no 6º dia na cidade, e no dia seguinte ele vai embora. Então Paulo continuou falando até a meia-noite, e eu prego para vocês 25, 40 minutos, vocês ficam chorando. Esse culto começou às 6 horas da tarde aproximadamente, porque quando você vai ver na cultura judaica, ao pôr do sol, que é às 18 horas, o que acontece? Iniciava-se os cultos em todas as cidades que reconheciam a Jesus. Paulo começa o culto umas 18 e pouquinho, e ele está pregando até meia-noite. E às vezes a gente fala assim, irmão, você aguenta mais 2 minutinhos? Porque passou 5, todo mundo quer ir embora. Paulo está pregando, queridos. Então quando ele prega, a Bíblia diz que havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Quem sabe o que é a candeia? Sabe? Aquela lâmpadazinha do Aladim assim, que você acende com um paviozinho com óleo dentro, ou umas lamparinas, acho que fica mais claro para você, né? O que acontece? Naquele período da vida não havia luz elétrica, queridos, não havia energia elétrica. Então, todos os irmãos, quando iam para o culto, cada irmão levava a sua própria candeia, cada irmão. Eles iam, ainda estava de dia, agora começa a anoitecer, vira um breu, então cada irmão acende a sua candeia. E aí nós temos muitas lamparinas acesas dentro de um único lugar, ok? Vamos entendendo isso, porque é importante entender tudo isso, a gente vai ver nos textos posteriores. Então havia muitas candeias no piso superior. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, onde ele estava sentado? Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, ele dormiu, caiu do 3º andar, foram levantar o garoto, ele tinha aproximadamente 13, 14 anos, o garoto está morto. Ou seja, de um estado de dormência, agora morto. Nós precisamos entender isso, ok? Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer. Estava pouco até meia-noite, Paulo agora pregou até amanhecer. Parecia na África, isso aqui, né, amor? Meu Deus. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, queremos que o Senhor quer falar conosco nessa noite, já tem falado através do tempo em que estamos aqui, mas nós pedimos, abrimos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, tudo que somos e temos, submetemos ao Espírito do Senhor, que Teu Espírito possa julgar toda a causa aqui nesta noite. Levanta, Senhor, aqueles que estão mortos, ressuscita-os,
E aqueles que estão dormindo, Senhor, desperta-os na autoridade do nome de Jesus. É a Tua palavra que foi lida, Senhor. Nós não temos nada se o Teu Espírito não for conosco. Por isso fala ao nosso coração, à nossa alma e ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. O garoto dormiu. Você já dormiu num lugar e numa hora errada? Quantos já dormiram na hora errada? No lugar errado. Estava preparando essa mensagem, amados. Eu lembro que quando eu trabalhava na Onoeste, Campus 2, se você conhece o Campus 2 aqui da Onoeste, na verdade, dentro da Onoeste é um lugar restrito, né? Quem se movimenta mais para o fundo da Onoeste, aqui em cima dá muitos alunos, mas mais para o fundo, lá da serralheria para frente onde eu trabalhava, só mesmo os carros ali dos funcionários que mais passavam naquele lugar. E todo dia de vale, dia de pagamento, nós tínhamos 3 horas para poder, na hora do almoço, ir ao banco, receber e pagar a conta. E era costume de todos nós. Recebemos, subimos para a cidade, pagamos as contas e voltamos. Mas houve um dia que eu estava com sono, cansado. E eu falei para o meu encarregado, eu falei assim, custódio, eu posso ficar e ir no banco amanhã? E eu fico trabalhando, eu vou fazer só o horário de almoço normal? A gente faz uma troca? Ele falou, pode. E lá, queridos, nós tínhamos o costume todos os dias de almoçar e nós colocávamos umas tábuas assim no chão e deitávamos e dormíamos na rua, porque é um lugar interno. Como nós sempre fazíamos isso, eu tive a mesma ideia, deitei e dormi. Fui acordado com uma Brasília passando em cima de mim. Fui atropelado, quase morri. Fiz uma cirurgia na perna, lembra, amor? No joelho. O que acontece? O rapaz que estava dirigindo a Brasília trabalhava conosco, mas ele falou assim, eu nunca imaginei que alguém ia tirar soneca hoje, porque é costume de todo mundo ir para o banco. Do jeito que ele virou com a Brasília assim na rua, que ele deu o segmento nela, ele me achou no chão. Às vezes dormimos em lugares em horas erradas. E aí eu lembrando desse contexto lá, graças a Deus estou bem, você viu, né? Ó, zerinho. Mas eu tive pensando sobre isso, que no mundo espiritual muitas vezes fazemos assim também, queridos. Nós dormimos no lugar e na hora errada. Presta atenção, na verdade o lugar em que eu estava não era um lugar errado, porque era o lugar do culto, ele estava na casa de Deus, os irmãos estavam todos reunidos, o lugar era bom, onde ele estava. Qual que é o problema dele? Foi a posição que ele escolheu dentro desse lugar. Todos estavam sentados devidamente, corretamente, dentro daquilo que Deus estava fazendo. Ele, porém, decidiu sentar na janela. Janela não é lugar de se sentar. Porque a janela traz muitos problemas para as nossas vidas. E ela causa muito estado de dormência na vida daqueles que creem. Nós vamos tentar entender isso, você sabe por quê, amados? O meu desejo é que Deus possa nos ressuscitar hoje. Nós estamos para virar o ano e a minha oração, o meu quebrantamento, a minha entrega tem sido em favor de uma igreja que entenda o que Deus está fazendo, conectados com aquilo que Deus está movendo. Quando nós estamos sentados de uma maneira dispersa, como Eutico estava, provavelmente, queridos, ele foi perdendo interesse por aquilo que Paulo estava falando. Olha, deixa eu dizer algo para você, bons preletores, boas mensagens, bons lugares não são o suficiente para nos manter posicionados em Deus, sabia disso? Paulo era um bom pregador? Quantos acreditam que Paulo era um bom pregador? Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo era um bom discípulo? Obedientíssimo. O lugar que eles estavam no cenáculo era um lugar adequado para tudo que estava acontecendo? Excelente. Os irmãos que estavam reunidos junto com ele eram irmãos da fé, comungando da mesma graça, do mesmo favor? Sim. Mas dentro desse contexto, ele tomou uma decisão de estar num lugar que ele não deveria estar. E quando a coisa não fica interessante, porque ele está numa posição que ele consegue ver dois ambientes, e é isso que a janela faz conosco. O que uma janela faz conosco, amados? Você tem condição de enxergar o que está dentro, mas tem condição de ficar olhando para o que está fora.
Um dos maiores problemas da nossa geração nos nossos dias é que muitos de nós estamos dentro da igreja, mas as nossas ações e o nosso olhar ainda está muito conectado ao que está lá fora. Eutico, a Bíblia diz que todos os irmãos acenderam as suas candeias quando anoiteceu. Eutico teve o privilégio, queridos, de estar sentado no lugar errado. Ele teve o privilégio de entender o que a igreja estava vivendo e poder ter mudado de posição, mas ele não mudou. Ele desejou seguir, continuar sentado na janela, e às vezes ele olhava para o culto, para aquilo que Deus estava se movendo. Em dados momentos não estava interessante para ele ouvir, ele ficava olhando para fora, para a escuridão, porque é isso que a janela faz. A gente fica olhando para fora. A gente fica comparando as coisas que nós estamos vivenciando dentro da igreja com as coisas que nós podemos perder lá fora. Sabe aqueles lápis que você tem assim? Você está no culto, de repente você está no celular, porque aquilo que está no celular está chamando mais atenção do que o que Deus está falando aqui dentro. Sabe aqueles lapsos que nós temos muitas vezes, de que você está aqui, mas de repente a sua mente está pagando a conta de energia que vai vencer amanhã? Você fala, nossa, minha conta de luz. Sabe esses lapsos? Quando nós estamos na janela, amados, nós vivemos muito nessa linha. Essa linha é uma linha muito perigosa. Por quê? Porque as distrações em relação àquilo que Deus está fazendo e se movendo nos traz sonolência. Nós passamos a ter um estado de dormência sem entendermos que estamos dormindo. Às vezes não percebemos. Cadê os motoristas de plantão? Quem já viajou assim, de repente deu uma abridinha de olho assim e falou, rapaz, acho que eu estava dormindo, hein? Ó, o capitão está aí, ó, capitão rodoviário, não é, Dani? Quantas pessoas não dormem, né, nas estradas? Eu fui viajar com os meninos aqui da igreja, foi eu, João Medeiros, Alex, foi um monte de menino, o Luizinho estava também, e eu estou aqui, ó. Nem sei quantos km eu andei, queridos, mas andei com força, hein? De repente eu escutei assim, ó. Dei uma olhada assim, o Alex abriu um olho desse tamanho, o rapaz passou com uma 1100, vindo de uma moto 1100, mão contrária a minha assim. Eu já tinha dormido e já estava... A hora que ela passou aqui, parecia um mosquito. Acordei assustado, eu falei, ô louco Alex, você nem para me chamar? Ele falou, rapaz, a gente dorme, queridos, em momentos que não deveria. E às vezes nós precisamos ser despertados e acordados por alguns barulhos que Deus promove. Existem momentos na sua vida que Deus vai promover algumas coisas que elas vão ser assim, difíceis de descer na sua garganta e na minha garganta. Mas é porque Deus está fazendo. É porque Deus tem propósito muito maiores do que aquilo que nós temos planejado. Porque Ele sabe o fim que deseja para cada um de nós. Então, estar em lugares, viver momentos, circunstâncias das quais às vezes nos tira do sério, faz parte de um processo de Deus nos despertar do sono espiritual que estamos vivendo sem perceber, porque estamos dentro da igreja. Estamos dentro da igreja, mas não percebemos. Olha, eu não sei se você já passou por algum momento assim. A Bíblia diz que quando esse menino cai, Paulo vai lá. Antes de Paulo ir ao menino, a Bíblia diz que os irmãos rapidamente correram para socorrê-lo. A Bíblia diz, no texto que lemos, que os irmãos levantaram o garoto. E quando levantaram o garoto, ele estava... Você já se viu assim dentro da igreja? Quem passa de longe vê você em pé. Pegando os irmãos que estão em pé aí. O Luizinho sentou, miserável. Quem olha de longe vê você em pé. Mas se Deus revelar o que está aí dentro, você não tem força e energia mais, porque você não está suportando. Você não está mais aguentando, está muito difícil para você. E nem tudo é culpa sua. Mas às vezes o lugar em que você está, a maneira como você se posicionou em tudo aquilo que está acontecendo, contribui para a tua morte. Existem irmãos e irmãs nos nossos dias, amados, eu tenho contato com pessoas, me relaciono com a maioria delas aqui na igreja. Existem irmãos e irmãs dentro desta casa, que o quarto tem sido um sepulcro à noite, lugar de morte, tristeza, abatimento, depressão, angústia, falta de alegria, de energia, desejo de viver. Por quê, queridos? Não deveria ser assim conosco.
Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele vai trazendo uma série de exortações, e ele vai sempre falando para todas as igrejas o mesmo sentido de coisas. E aos Tessalonicenses ele diz o seguinte: olha, para vocês, eu quero dizer algo para vocês, vocês não podem viver sem esperança como aqueles que não creem, porque os que não creem sequer, eles reconhecem a ressurreição, mas nós que cremos, queridos, tem alguém que crê aqui? Nós que cremos, é diferente conosco. Deus está nos levantando. O jovem foi levantado, mas ele estava morto. Quem passa de longe acha que está vivo. Às vezes vocês vê, meu Deus, às vezes você vê cada coisa, dá dó, compaixão. Algumas coisas nesse texto me chamam a atenção. Eles estavam no cenáculo. Cenáculo, amados, a Bíblia foi clara aí, né? Na verdade, algumas casas de pessoas que tinham mais posses, elas tinham 3 andares: o térreo, o piso de cima e o piso superior. O piso superior era o cenáculo dessas casas. Era um salão de festa grande. Jesus, quando ele institui a última ceia com os discípulos, que ele manda os discípulos ir na casa de um homem para que o homem cedesse a casa, foi no cenáculo que ele partilha o pão com os seus discípulos. Quando Deus reúne a igreja para orar e esperar o Espírito Santo, a Bíblia diz que 120 irmãos estavam reunidos num cenáculo, ou seja, num lugar apropriado. Existem lugares apropriados para que nós possamos entender por qual veia, por qual condução Deus quer nos trazer a cura e a ressurreição. É no cenáculo, queridos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você o seguinte: olha, nada contra os profissionais, eu mesmo faço, às vezes, uso de profissionais da área de psiquiatria, de psicologia, nada contra psicólogo, nada contra psiquiatra, nada contra, queridos, pelo contrário. Eu já passei por psicólogo, psiquiatra, acho que estou precisando passar de novo, né, amor? Acho que eu devia fazer uma carteirinha lá, né? Nada contra os profissionais da área, mas deixa eu dizer para você, é no cenáculo, queridos. Você precisa de milagre na presença de Deus. Porque se Deus não fizer, em vão trabalha aqueles que edificam. É em Deus. Nós precisamos, a igreja, a geração dos nossos dias, precisa compreender e parar com essas teorias de que, deixa eu dizer para você, Deus quer te curar através da igreja. Ele quer te levantar através do reino. Ele quer te ressuscitar através do seu espírito. Não são medicamentos que vão te levantar, embora eles possam te ajudar, mas deixa eu dizer para você, nós estávamos recentemente lá no Bambu, os pastores ministrando, eu vi uma frase do pastor Domingos de Marília, eu vou levar para o resto da minha vida essa frase, queridos. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo pode fazer nenhum só culto, o que a igreja não pode fazer em 100 anos. Nós precisamos entender, amados, nós precisamos de uma intervenção do Espírito na nossa vida para que haja ressurreição e vida. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, é Deus quem faz tudo em todos, é Deus quem faz em nós. Deus deseja nos tocar, mas nós confundimos a ação de Deus, porque nós nos fechamos para homens, nos fechamos para mulheres, nos fechamos para os irmãos, e quando nós nos fechamos, não entendemos que Deus está agindo. Deus quer tocar você, através das mãos dos seus irmãos, através da compaixão dos seus irmãos, através da graça que está nos seus irmãos. Existem coisas que os nossos irmãos carregam que nós não carregamos, e nós precisamos entender o que é ser corpo. Deus quer nos levantar, mas Ele precisa de uma compreensão da igreja. Ele precisa de uma compreensão da igreja. Eutico, queridos, ele estava vendo a luz das candeias e estava vendo as ruas escuras. Onde você está? Deixa eu dizer algo para você. Desista das ruas escuras. O Espírito Santo quer te tocar nessa noite. Abra mão dessa convicção que você tem de que esse é o melhor caminho, se você está se sentindo morto ou morta.
Se esse fosse o caminho, você já teria saído. Por que eu não saí ainda, pastor? Por que Deus não fala comigo? Por que eu passo por essas coisas? Deus fala com você sim. A pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias é se nós estamos ouvindo a sua voz, ou se nós entendemos que a voz do homem. Queridos, Deus usa crianças. Deus usou uma mula, a mula de Balaão, não vai usar outra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo, amados, de nos posicionarmos e entendermos o que Deus está fazendo. Esse garoto dormiu na hora errada, mas Deus tinha um propósito para com a vida dele. Eu quero falar com você algumas coisas. Quando eu olho para a questão de os irmãos traziam as suas lamparinas para o culto, queridos, eu enxergo muita comunidade nisso. Sabe por quê? Porque nós somos uma comunidade de discípulos. Nós ficamos 15 dias fora e se nós não voltássemos, a igreja seguiria. Sabe por quê? Porque não sou eu. Porque não é a Giovana. Porque não é o Pitu, não é a Silvia. Porque não é o Murilo, porque não é o Daniel. Porque não é o Ninão. Amados, eu quando olho para a igreja, quando eu olho para a vida de vocês, o que eu percebo a cada culto? Cada um de nós sobe para o culto com a sua lamparina. Mas quando nós estamos juntos, cada um de nós acende a sua. Então nós conseguimos iluminar tudo que está acontecendo à nossa volta, porque nós somos um corpo. E porque Deus está trazendo vida através daquilo que nós somos em conjunto. Soldados tombam em meio às guerras da vida, porque eles entendem que devem lutar sozinhos. Não faça isso. É um grande engano, a maior mentira de Satanás na vida de um ser humano é convencê-lo de que ele pode. Nós não podemos. O segundo maior engano de Satanás na vida de um ser humano é que esse ser humano tem que ter relacionamento só com Deus. Mentira também. Porque se fosse para o ser humano ter relacionamento só com Deus, Deus não desceria do céu para ter relacionamento com o ser humano. Deus desceu da sua glória para ter relacionamento com você e comigo. Ele não precisava disso. Mas ele entendeu que um legado nos precisava ser deixado. A Bíblia nos dá expressões como ferro afiando ferro. Assim são os irmãos afiando a vida uns dos outros, para que nós possamos cumprir um propósito. Deus quer nos ressuscitar, queridos. Deus quer nos levantar. Deus nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nossa, quase orei em línguas agora. No livro da vida. Deus quer, Ele deseja te levantar. Pastor, seja mais objetivo comigo. Eu vou ser. Defenda os seus irmãos na trincheira. Não deixe que ninguém fale mal deles. Defenda os seus irmãos que estão adormecidos. Diga para eles, saia da janela. Se você seguir, é capaz que você possa cair quando o sono vier. Haverá um momento na sua vida, jovem. Haverá um momento na sua vida, mulher, homem. Haverá um momento na vida das crianças que a meia-noite chega. A Bíblia diz que à meia-noite esse jovem caiu, a hora mais profunda do sono. O sono começa devagar, queridos. Ele vai tirando você e eu do centro, da coordenação que nós temos. Quando nós menos percebemos, estamos dormindo. Nós precisamos nos colocar ao lado um do outro e dizer, olha, você precisa entender que ficar na janela é um caminho de morte. Quantos estão entendendo? A questão não é se eu e você temos coragem de dizer. A questão é se quem vai ouvir tem coragem de ouvir. É complexo, não é? Muitas pessoas deixam de ser ressuscitadas porque não estão abertas para a ressurreição. Deus quer nos ressuscitar. Nós somos uma comunidade de candeias acesa. Eu não acredito que Eutico desejava cair, queridos. Eu não acredito. Embora ele estava na janela, esse não era o desejo do coração daquele garoto. Não era o desejo. Mas infelizmente,
a posição que ele escolheu dentro do todo o levou à queda. Pastor, onde o senhor quer chegar? É só questão de tempo. Algumas decisões que você e eu tomamos é questão de tempo, vai nos levar à queda. Quando a gente fala em queda, duas coisas nos vêm à mente, né? A gente pensa em roubo ou adultério, não é isso? A gente só pensa isso. A gente acha que queda, o irmão caiu. Quem que foi ela? Quem que é ele? A gente acha que queda é adultério. Existem muitas quedas, amados. Existem pessoas que caem. Eu poderia passar a noite enumerando. Orgulho, falta de perdão, falta de reconhecimento, falta de sinceridade, falta de verdade. Poderia passar a noite relacionando para você. Quedas. Pessoas caem. Aprendem a conviver com a queda e aquilo se torna uma verdade para ela. É só para ela a verdade. Todo mundo que está à volta vê que ela está num caminho de morte e tenta convencê-la, mas para ela é uma realidade. Há um provérbio antigo que diz assim, um provérbio chinês, né? Se uma pessoa diz que você é um cavalo, uma única pessoa, ignore. Porque às vezes ela não gosta de você, está querendo tirar a sua paz. Agora, se 10 pessoas distintas disserem que você é um cavalo, compra uma ferradura. Percebe? Se uma pessoa vem me dizer algo, amados, às vezes eu posso até, será que ela não está assim, é alguma coisa comigo, pessoal? Mas se 10, 15, 20 pessoas estão dizendo, eu preciso considerar que eu posso estar sentado na janela e não estou percebendo. Que o sono já me pegou e eu não estou percebendo. Você está aí? Sabe o que acontece? Eutico caiu para fora. O problema, queridos, da igreja dos nossos dias não é a queda, é o lado que você cai. Às vezes caímos para fora. Lucas capítulo 15 diz que o filho pródigo caindo, o que aconteceu com ele? Caiu em si. A Bíblia diz que ele caindo em si. Então o problema não é a queda. O problema é para que lado você cai. Eutico caiu para fora, morreu. O filho pródigo caiu para dentro, viveu. Diz que caindo em si, ele deseja retornar para a casa do pai. Quando nós estamos fechados para aquilo que Deus está movendo e se movimentando, a tendência, se estamos dormindo, é sempre cair para fora. Por quê, pastor? Me dá um motivo para que eu possa compreender. Porque, na verdade, geralmente nós caímos para onde está o nosso coração. A queda sempre é para o lado do coração. Porque a pessoa precisa ter muita maturidade, mas muita maturidade para não permitir que o coração a governe em momentos difíceis. Muitos de nós, amados, nós somos epidérmicos, somos dirigidos pelas nossas emoções. O culto estava uma bênção. Estava, irmão? Qual que foi a palavra? Não sei, mas eu arrepiei, irmão. Os pelos do meu braço não paravam de levantar. Nós somos epidérmicos. Meu braço nem tem pelo também, nego não tem pelo. O único negão que tem pelo que eu conheço é o Cícero. O que acontece, queridos? Nós precisamos entender de que lado nós vamos cair. O que define, pastor, o lado que eu vou cair? Define a abertura que você tem para a ação do Espírito no momento em que ele está te convencendo. Se você insistir nas suas convicções, é provável que você caia para fora. E depois que cai para fora, amados, aí é só ressurreição. Eu quero finalizar com você falando de algumas coisas que Paulo fez. Eu vou adiantar, tem muita coisa para falar, mas eu vou adiantar. Paulo ele tem 3 atitudes quando esse menino cai. A Bíblia diz que Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça esse menino. Às vezes, queridos, nós precisamos entender que se desejamos ajudar alguém, nós precisamos descer. Eu tenho tentado descer, não tem sido fácil não. Sabe por quê, queridos? Pastor, ele não é um super-homem, ele é humano. Então os mesmos desejos que estão no seu coração, às vezes de pegar um pro pescoço, apertar o pescoço dele até o zóio sair para fora assim, está no nosso coração também.
Mesmo desejo que você tem, às vezes, de não olhar mais na cara de alguém, o pastor também tem. Mesmo desejo que você tem, às vezes, de não vir no culto só para não olhar na cara daquele irmão, o pastor também tem. Mas eu tenho tentado descer. Não é um caminho fácil, queridos, descer. Você sabe por quê? Principalmente para nós que exercemos posição de liderança, é muito mais fácil para nós colocar todo mundo no gelo. E cada um segue a sua vida e nós seguimos na posição que nós estamos. Mas eu não creio que isso é um pastor bíblico. Porque pastores que não descem para ter cheiro de ovelha e tocar as suas ovelhas são mercenários. O verdadeiro pastor, ele desceu do céu para tocar as suas ovelhas. E aqueles que têm o exercício de ministério pastoral também têm que aprender com o verdadeiro pastor. Eu tenho uma lista de pessoas que está no meu hall aqui de atendimento que eu estou marcado com eles só para mim descer. Eu só vou descer. Por que você está assim, irmão? Ah, pastor, porque... irmão, me perdoa, eu te amo. É isso. Por que você está assim, irmã? Ah, pastor, porque... irmã, me perdoa, eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender a descer. Nós precisamos entender que se os irmãos estão certos ou errados na nossa percepção, Deus trata. Eu digo para a Giovana, estava conversando com o irmão essa semana, e o irmão está com muitas coisas assim que ele precisa resolver, e aí ele relatou algumas para mim, e ele relatou a intervenção de algumas que ele estava projetando para intervir. E ele falou, isso aqui eu vou falar assim, 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 fazer assim, 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 deixei ele dar o relato, aí ele falou tudo. Ele falou, o que você acha, pastor? Eu falei, não faz isso não. Faz isso não. O Espírito Santo pode fazer num só dia o que a gente não pode fazer em 10 anos. Sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, olha, eu estou do seu lado para contribuir. Se eu errei no processo, me perdoa, eu te amo. Esse é o caminho da igreja, queridos, que Deus quer ressuscitar. Pessoas, na verdade, que olham para o outro e que dizem para o outro, olha, eu sei que eu tenho muitas falhas, mas eu não quero apontar as suas. Eu quero dizer o quanto você é importante para mim, que sem você é muito difícil caminhar. E que nós, quando estamos com as nossas candeias acesas juntos, nós podemos iluminar melhor. Porque é melhor que sejam 2 do que 1, diz a Bíblia, porque se um cai, o outro levanta. Deus está nos ministrando nesse restinho de ano, queridos, que nós precisamos entender o nosso papel de descermos ao nível, mesmo que tenhamos razão em tudo que nós pensamos. Se é que existe alguém com 100% de razão, né? Eu não acredito que exista. Em alguma área eu estou errando no processo. Em algum momento eu erro no processo. Não posso estar com a razão sempre, não é possível. Mas nós precisamos aprender a descer. Quando Paulo desce, ele se inclina. O Salmo 40 diz assim, olha, esperei no Senhor com paciência e o Senhor se inclinou para mim. Eu fico pensando, amados, porque eu fui meditar sobre esse Salmo, como pode um Deus tão poderoso, glorioso, formoso, soberano, se inclinar ao homem que ele formou? Sabe por quê, queridos? Tudo que é grande, para falar com o que é pequeno, se tem amor incondicional, ele desce para que o pequeno possa olhar nos olhos. Nós precisamos entender, amados, o princípio de quem nós somos e qual posição nós estamos ocupando no reino. Ei, você que tem ministério na casa de Deus, seja ele qual for, seja qual for a sua função nessa casa, você está aqui para servir. Você está aqui para poder se dobrar, se inclinar e dizer para os pequenos, eu te amo. É para isso que Deus está nos levantando como igreja. Se nós não nos inclinarmos, nós nunca vamos conseguir entender o outro. Mas a Bíblia diz que Paulo não só se inclina, ele abraça. Sabe, queridos, o abraço, ele é algo assim que... Você sabia que o hormônio do estresse é o cortisol? Eu fui ler. Que eu falei, Senhor, às vezes eu fico assim, o que está acontecendo comigo? Vi lá um tal de cortisol que entra aqui, que fica bagunçando tudo comigo. Há uma pesquisa científica, ciência, não é boca de pastor não, ciência. A ciência diz que o abraço abaixa o cortisol. Abaixa? Baixa, né, mano? Abaixa não, né? É baixa o cortisol.
A Bíblia diz que Paulo abraçou. Quando você abraça alguém, queridos, você cola o seu coração no coração dela. E você baixa o estresse que ela está vivendo. Ei, me ouça aqui. Deixa de ser carrancuda. Deixa de ser carrancudo. Permita-se ser abraçado, abraçada. Se você não consegue abraçar as pessoas, é porque existe alguma área da sua vida que precisa de cura. Você já abraçou um poste? Quem já abraçou um poste? Eu abraço uns postes na igreja, irmão, que eu sou de abraçar. Eu abraço, o irmão está assim. Eu falo, meu Deus, estou ofendendo esse cara. Você precisa abraçar, querido. E você precisa se permitir ser abraçado. Seu cortisol precisa baixar. Seu estresse precisa ir embora. Você precisa voltar a viver. Você tinha alegria quando você chegou nessa casa. Alguns não tinham não, que eu vou falar para você. Chegaram uns aqui que eu vou falar para você, hein? Parecia o Xerox da segunda via. Mas tão bem hoje. Mas tem aqueles que chegaram bem e tão mal. Por que chegaram bem e tão mal? Permita-se ser abraçado e abrace. Eu preciso finalizar. Deus quer ressuscitar você nessa noite. Queria que você pudesse se colocar em pé. Eu preciso fazer a ceia. Deus quer ressuscitar você. E eu quero colocar, por último, que quando o filho pródigo ele decidiu cair para dentro e não caiu para fora, o filho pródigo chegou em casa e disse assim: pai, me trata como um dos seus empregados. Eu não mereço ser reconhecido como seu filho. Se você conhece questões históricas e culturais, amados, todo escravo não podia calçar, ele tinha que andar descalço por ser escravo. E quando o filho falou assim para o pai, depois de ter feito tudo o que fez, porque ele estava morto e precisava ressuscitar: pai, me trata como um dos seus escravos. A Bíblia diz que o pai pulou no pescoço dele, o abraçou. Aquele garoto, quando voltou para casa, amados, ele não teve tempo de tomar banho, ele não teve tempo de trocar de roupa, ele estava cheirando a porco, porque ele estava dando lavagem e comida para os porcos, vivendo no chiqueiro. Ele estava sujo e maltrapilho, mas o pai pulou no pescoço dele. E o pai então traz uma expressão dizendo o seguinte: traga sandálias e coloquem nos pés dele. Sabe o que Deus está dizendo para você que Ele quer tirar da dormência e quer ressuscitar nessa noite? Deus está dizendo para você o seguinte: ainda que você não queira ser o meu filho, eu não deixarei de ser o seu pai. Não venha querer andar descalço na minha presença, eu vou colocar sandália nos teus pés. Porque tu és meu, porque tu és minha. Há uma ressurreição para mim e para você nessa noite, nessa casa. Você não precisa virar o ano da maneira que você está, carregando um peso acima daquilo que lhe é devido. Porque a Bíblia nos ensina, ela nos ensina, amados, que se existe um fardo que nós estamos carregando e não suportando, não é o fardo de Jesus. Porque Ele falou assim: olha, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Se você não está suportando, é porque alguém, circunstâncias, alguma coisa aconteceu no processo. Deus quer colocar um anel nos seus dedos, porque Ele te chama de filho. Ministério de Música, se puder subir, por favor. Eu precisava muito orar com você para você ressuscitar antes da ceia, hein? Eu vou fazer isso porque Paulo pregou até meia-noite. Igreja, presta atenção. Não desconecta não, presta atenção. Você já aguentou até aqui? Essa palavra é uma palavra muito profunda. Eu estou ruminando nessa palavra, irmãos, há 15 dias. Eu saí de férias, essa palavra está ardendo em mim. Eu pensei em tantos de vocês enquanto eu estive. É impressionante, eu saio, mas vocês vão comigo assim. É igual.
Eu pensei em tantos de vocês, irmãos. Orei por tantos de vocês. Eu acredito. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Essa palavra é uma palavra muito pertinente para os nossos dias. Eu sei que muitos de vocês estão arrastando. Vocês têm se demonstrado forte, mas vocês estão arrastando. Às vezes eu abraço uma pessoa, eu sinto o peso da dor, da insegurança. Eu vou orar com você nessa noite. Nós vamos cantar Ressuscita de novo. Mas eu creio que Deus trouxe você aqui com um propósito. Ele não quer tocar só você. Deixa eu dizer algo para você. Essa senhora de verde, deixa eu dizer algo para a senhora. O Espírito Santo de Deus está cuidando da sua família. Você tem carregado um fardo, filha, que tem sido muito maior, e às vezes você tem dobrado o seu joelho e tem dito: Senhor, até quando? Até quando? Deus está dizendo que ainda antes do término desse ano Ele vai fazer um rebuliço na sua casa. E Deus vai colocar em ordem coisas das quais você tem orado e chorado. Eu vejo Deus tocando a sua saúde, porque você ficou enferma por conta das circunstâncias que você enfrentou. A tua enfermidade começou no emocional, veio para o físico. Eu vejo Deus tocando as suas células, da cabeça à planta dos seus pés, repreendendo todo o mal que há contra a sua vida. Porque Ele te trouxe aqui nessa noite, filha. Você tem vindo aqui já? Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele trouxe você aqui para ressuscitar os seus sonhos. Deus vai levantar na sua vida um tempo de restauração, de graça, de favor. Você vai testemunhar, filha. Eu sinto do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você se tornando uma testemunha fiel daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer para você, eu vejo, Deus está mostrando fortemente para mim isso, filha, que em muitos momentos você teve que morrer como uma semente para que houvesse vida na sua casa. Mas Deus está dizendo que o tempo dos frutos está chegando. Está chegando. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor, porque o Senhor nunca me desamparou. E o Senhor vai ser glorificado na sua casa e através da sua vida. Em nome de Jesus. Essa é uma noite de ressurreição nessa casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta casa, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amados, eu quero orar agora por um grupo de pessoas que vivem em dois mundos. Deus está me mostrando alguns de vocês. Vocês vivem em dois mundos. Vocês estão na janela. Vocês estão olhando para a igreja que está iluminada e estão olhando para as trevas das ruas. Eu não quero chamar você aqui à frente, porque nós vamos ter a ceia, nós vamos tumultuar muito. Mas eu quero que você erga sua mão onde você está, sem vergonha. Fala: Senhor, não quero mais coxar em dois caminhos. Eu cansei, Senhor. Erga sua mão. Isso, querido, erga sua mão. Você está decidindo a Jesus, não é a mim, não é a comunidade. É noite de você tomar uma decisão. Senhor, comece a orar, igreja. Comece a orar, Deus está fazendo. Não fique como espectador, não. Comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar essas mãos erguidas. Homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor está ressuscitando nesta noite. Homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, que estão sendo tocadas pelo poder do Teu Espírito. Senhor, eles estão vivendo, às vezes, cocheando contra dois caminhos. Às vezes, ó Deus, as lutas são tão grandes que eles olham para a escuridão, eles provam daquilo que está lá fora. Mas eu quero declarar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, essa é uma noite que é um divisor de águas nesta casa. O Senhor está levantando homens e mulheres que se tornarão intercessores nesta casa, separados, lavados, remidos. Eu declaro ressurreição sobre a sua vida nesta noite. Ressurreição no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu te abençoo, e como igreja nós declaramos: ressuscita, 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 em nome de Jesus.